Jogador não veste mais a camisa do São Paulo. Tem novidade de mercado envolvendo a situação do Alan São Paulo e Flamengo. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre o Dória, nova contratação do Tricolor e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo, rapaziada. Sabadão, dia de protesto no social do São Paulo, né? Coisa que for pegar a história do São Paulo, não é nada comum ter aí protestos dentro do social do São Paulo. Você vê que a situação chegou num nível tão insustentável que até para dentro, né, do social do São Paulo os protestos chegaram. Até lá, né, cara? Se você for pegar para olhar o Clube Social do São Paulo, né, composto ali por, né, os sócios ali que muitos nem gostam de futebol, alguns gostam, nem torcem para o São Paulo, torcem para o rival. Tipo assim, o social do São Paulo, ele é uma bolha, sabe? Ele é uma bolha, né? Então, tipo assim, tem muita gente no social que vê, né, os protestos, né, os xingamentos ali, né, a revolta contra o presidente. Muita gente nem sabe o porquê, né? Porque eles vivem ali uma bolha, né? Eles estão ali dentro da bolha ali do social do São Paulo. Só que já teve alguns protestos aí, né? Não sei se começou em janeiro ou foi em dezembro mesmo esses protestos, né? Tem pouco tempo que está tendo esses protestos no social, mas já vem aí tendo com frequência, né? Tem pouco tempo, mas esse pouco tempo já com frequência, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que está tendo aí esses protestos, né, cara? É como eu falei, é algo que acontece tem pouco tempo, mas está acontecendo aí de forma recorrente aí nos últimos meses aí no São Paulo, coisa que a gente nunca viu, como eu falei, até pouco tempo aí atrás. Tá aí, ó, protesto de sócios hoje na parte social do São Paulo. Aí tinha várias faixas, né, faixas fora, escrito fora Casares, escrito fora Outem Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, tinha uma faixa também escrito aprove o impeachment, né, e tinha outra também que estava escrito Outem e Casares juntos contra o São Paulo, né? Foram algumas das várias faixas que foram exibidas aí. E esses sócios, né, cara, fizeram protesto no social e também no Morumbis, tá? No Morumbis aí. Não tem aquelas faixas que tem no Morumbis lá, né, que são faixas da organizada? Então, essas faixas de protesto foram colocadas no Morumbis hoje, entendeu? Além do social, né? Então, protesto acontecendo. O negócio tá doido, o bagulho tá doido do São Paulo com essa situação política aí. Sexta tem né, a situação do impeachment, né, se vai ser aprovado ou não. Então, dias muito quentes aí no São Paulo até essa próxima sexta-feira que vai ser votado aí o impeachment do Casares, né? Mas enfim, bom, vamos seguindo agora, rapaziada. Amanhã o Tricolor faz sua estreia na temporada, dia de Mirassol e São Paulo, estreia da temporada, estreia no Paulistão. E temos aqui já a lista, tá, rapaziada, do São Paulo aí de inscritos, tá, para essa primeira fase aí do Campeonato Paulista. Vamos lá. O São Paulo inscreveu 25 jogadores na primeira fase, tá? 25 jogadores na lista A do Paulistão. Goleiros, Rafael, Carlos Coronel e o Yang. Laterais, Cedric, Enzo Dias e o Wendel. Zagueiros, Arboleda, Alan Franco, Sabino, Ferrarese e Tolói. Meio-campistas, Alisson, Luan, Bobadilha, Danielzinho, Negruti, Hugo, Marcos Antônio e Pablo Maia. No ataque, Lucas Moura, Luciano, Caleri, Ferreira, Tapia e André Silva, tá? Tem aí também uma lista B, tá? Que ela é ilimitada, mas tem alguns critérios, né? O jogador, né, para ser inscrito na lista B, tem que ser da base aí por pelo menos 6 meses, né? E tem entre 16 e 21 anos, tá? Nessa lista B que o São Paulo escreveu, tem o goleiro Felipe Preis, tá? O Mike tá na lista B, isso mesmo. O Nicolas, o meia Pedro Ferreira, o Luca e o Paulinho, tá? São os jogadores que estão inscritos na lista B, tá? O que me chamou a atenção foi o Mike tá na lista B, né? Isso aí, confesso que me chamou a atenção bastante, tá? Então, você pode inscrever esses 25 jogadores e vocês perceberem que não tem, como eu comentei, né, o próprio Mike, né, que ele tá na lista B, e ficou faltando aqui
por exemplo, o Matheus Doria, né? Mas ele deve ser inscrito só depois, São Paulo nem anunciou ainda, né? Tem que anunciar, né? Tem questão de documentação, tá no BID, tem toda uma situação ainda burocrática envolvendo o Doria, tá? Então o São Paulo inscreveu 25 jogadores, né? E depois, né, na fase de mata-mata ou mata, né, que é só um jogo nas quartas em diante, o São Paulo pode fazer algumas mudanças. Olha aí, são 35 nomes possíveis para a primeira fase do Paulistão. O São Paulo poderá seguir preenchendo a lista até o dia 3 de fevereiro. Né? Então, até o dia 3 de fevereiro, o São Paulo pode inscrever novos jogadores, né? Contratou o Doria, pode escrever até o dia 13, tá? Falando sobre ele, que eu dei o exemplo, o próximo a entrar, por exemplo, deve ser o zagueiro Matheus Doria, tá? Então, até o dia 13 pode inscrever jogadores, né? São 35 jogadores que você pode inscrever, o São Paulo inscreveu 25. Então, tem 10 vagas aí para o São Paulo preencher, né? Contratando reforços, jogadores, pode inscrever até esse dia 13, tá bom? Aí, o que acontece, rapaziada? Depois, quando acabar a primeira fase, tá? Do Paulistão, o São Paulo pode fazer aí 4 substituições, tá? Acaba a primeira fase do Paulistão, vai começar a fase de mata-mata, São Paulo pode fazer 4 mudanças, tirar 4 jogadores que foram inscritos e colocar outros 4, tá? São substituições, tirar 1, 2, 3 e substituir, tá bom? Aí o que acontece? Outro nome também que não tá na lista, porque tá de saída do São Paulo, com a saída já muito bem encaminhada e não veste mais a camisa do São Paulo, é o Rodriguinho. Tá, o Rodriguinho aí não apareceu na lista, ele ficou de fora da lista porque ele está encaminhado para o Bragantino, então tá aí o Rodriguinho, não veste mais a camisa do São Paulo, né? Tem alguns detalhes ainda burocráticos para sacramentar a venda dele para o time de Bragança Paulista, mas está muito bem encaminhado, tanto que o São Paulo nem inscreveu ele nessa lista aí da primeira fase do Paulistão, então o Rodriguinho não veste mais a camisa do tricolor, né, rapaz? Não veste mais a camisa do São Paulo, já comentamos bastante aqui, né, sobre a situação dele aí e tudo mais, tá? Outro que não foi inscrito, o atacante Rian Francisco, ainda em processo de recuperação de lesão, ainda não foi inscrito. A gente já sabia, não é nenhuma novidade, né, quem acompanha o dia a dia do São Paulo sabe que 2 jogadores do São Paulo que estão machucados desde o ano passado não iriam iniciar a pré-temporada, não iam iniciar a temporada jogando, que é o André Silva e o Rian Francisco. Com essa lista aqui, né, divulgada, né, pela informação que o GE trouxe, dá pra gente ter uma noção de que o Rian vai demorar mais que o André para voltar. Por que, Gabriel? Baseado no que você está falando isso? Baseado no que o André Silva foi inscrito, né, ele tá inscrito nessa lista do São Paulo, e o Rian não, né? Então é de se imaginar que o André está mais próximo de retornar do que o Rian, né? Não faz sentido o André voltar só depois, o Rian voltar antes e escrever o André e não o Rian. Não faz sentido, né? Então, o São Paulo escreveu o André, acho que indica aí que o André está mais perto de voltar do que o Rian Francisco, né, cara? Enfim, é isso, né, cara? Uma pena, né? O Rodriguinho, o Rian Francisco, todo mundo empolgado com ele no passado, pô, deitou e rolou na copinha, né? Acho que é o maior talento aí que saiu de Coutinho nos últimos anos, e o moleque tem uma lesão gravíssima, né? Tipo assim, muito, muito triste aí, né? Que ele se recupere bem e que dê tempo aí dele jogar pelo menos um pouco pelo São Paulo. Quem sabe que os jogadores aí, quando começam a subir da base, se destacar, não, joga meia dúzia de jogos e vai embora. Ainda mais no São Paulo, que vende todo mundo. Então, torcer para ele voltar bem de lesão e que a gente consiga ver um pouquinho dele aí, que seja no time de cima do São Paulo, porque ele se destacando como a gente imagina, é questão de tempo para ele poder ir embora. A gente sabe muito bem como é que funciona, né? Sabe muito bem como é que funciona, tá? Bom, vamos lá, rapaziada, vamos mudar de assunto aqui agora, meu parceiro. Comentamos de manhã com vocês que o Corinthians tinha feito uma proposta ao Flamengo, aí uma proposta por empréstimo para ter o Alan, né? O Corinthians aí tentando dar um chapéu no São Paulo pelo volante que está hoje no Flamengo. E vamos lá. A questão é o seguinte, já comentamos também, né, que a situação entre São Paulo e Flamengo hoje está congelada por causa do impeachment do Casares, tá? Aí o Valentim Furlan Dual traz aqui, ó. Falei com pessoas diretamente envolvidas na negociação entre São Paulo, Flamengo e Alan. Existe o otimismo em um acordo caso o Júlio Casares não seja empichado. Por enquanto, as conversas estão congeladas, né? Então, vamos lá, tá congeladas as negociações,
Porém, quem está ali no meio das negociações, quem está ali envolvido, diz que, ó, caso o Casares não seja empichado, tem o otimismo para ter um acordo, né? Então, se o Casares for empichado, tem boas possibilidades aí, né, do Alan nem vir mais para São Paulo e esse negócio dá ruim, né? Agora, se ele não for empichado, aí existe um otimismo aí dessas pessoas que estão na negociação para ter um desfecho positivo e o Alan vestir a camisa do tricolor. Aí o Corinthians é mais um time que está interessado aí no jogador, né? Fez uma proposta por empréstimo, como já repercutimos aqui essa situação com vocês, né? Enfim, independente de qualquer coisa ou não, cara, é aquela questão que eu comentei com vocês de manhã, né, cara? O cara, em vez de renunciar ao cargo, se afasta, responde tudo que tem que responder, né? De Ministério Público, Polícia Civil, resolve tudo. Se for inocente, show, depois volta. E se for culpado, né? Se a justiça aí for determinar que ele é culpado, que seja punido, seja expulso do São Paulo e que seja punido, né? E o cara, ao invés de se afastar, né, pro São Paulo ter um pouco de respiro, um pouco de tranquilidade, né, tá preocupado com ele, com o poder dele, com o cargo dele, né, porque o ideal seria ele se afastar pro São Paulo ter um respiro. Aí é esse negócio, tem impeachment semana que vem, aí trava a negociação, trava tudo, cara, entendeu? Atrapalha completamente, e isso atrapalha o campo, né? E o cara não renuncia, o cara tá preocupado com ele. O São Paulo que se dane, né? Tá preocupado com ele, com o poder, com o cargo dele. E o São Paulo, irmão, que só se prejudica nesse circo todo aí, né? Lamentável aí, simplesmente lamentável, né? Bom, vamos seguindo aí, meu parceiro, porque temos mais notícias. Bora falar aí sobre o Matheus Doria, que por enquanto ainda não foi anunciado oficialmente, né? Ele já estava ontem, na sexta-feira, no CT da Barra Funda fazendo exames e tudo mais, porém ainda não foi anunciado. Deve ser anunciado hoje ou amanhã aí, tá? Notícia aqui do Alexandre Vieira sobre ele. No México, o Matheus Doria recebia um salário acima de 600 mil reais mensais e terá uma redução para atuar no São Paulo. O zagueiro deve chegar ao São Paulo com um contrato de 2 anos, né, e uma cláusula de prorrogação por mais um, que seria o terceiro, caso ele bata ali algumas metas que estão estipuladas no contrato, né? Então, ele recebeu um salário de 600 mil, mas vai ter uma redução aí para assinar com o São Paulo, o que é natural, porque não dá para você pagar 600 mil para um zagueiro que vem para ser reserva, né, cara? A gente tem ali Alan Franco e Arboleda, que são titulares indiscutíveis. Aí tu tem o Sabino, que também ganhou esse posto de titular com o Crespo, né? Tem o Ferrez também, né, que alterna muito em titular, reserva. O Tolói é reserva, né? Esse é um reserva de fato, né? Apesar que, né, tô falando isso aqui tudo, mas o Matheus Doria, ele é canhoto, né, que é mais um zagueiro que o Crespo queria que fosse canhoto, né, que é para disputar a posição com o Sabino. Zagueiro canhoto, a gente joga com 3 zagueiros, então tem que ter um canhoto ali e só tem um Sabino. Aí vai ter agora o Matheus Doria, né? Então o Matheus Doria ele vai competir, disputar a posição diretamente com o Sabino, né? E assim, o Sabino não é nenhuma 8ª maravilha do mundo, então eu acho que vai ser uma disputa bem acirrada aí. O Doria jogando bem, né? Aproveitando bem as oportunidades. Aí ele pode ser titular, porque a disputa dele é com o Sabino, né? Que são os 2 canhotos ali que vão disputar essa posição aí entre os 3 zagueiros ali que são os titulares do São Paulo, né? Já que a gente joga com 3 zagueiros aí, né? Enfim, querendo ou não, ele tem boas chances de virar titular, né? Porque ele briga com o Sabino, né? Por essa posição aí, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, ó, informação do Caio Alves aí, da ESPN. Alguns promotores do Ministério Público já falam em corrupção nas investigações sobre o São Paulo. Para os promotores, as denúncias são gravíssimas e representam um claro prejuízo ao clube, com a convicção de que não haverá impunidade para muitos dos envolvidos. Ótima notícia, né? Porque a gente sempre fala aqui do conselho, né, do São Paulo, né, não dá para esperar nada desses caras aí, são um bando de passa-pano, na verdade, não todo mundo, mas a maioria, né, a gente viu isso aí no conselho consultivo. Mas tá aí, né? Quando a gente fala que é uma gestão corrupta, né, cara? Eu não tô tirando isso aqui, porra, da minha cabeça, né? Tá aí, os promotores, né? A informação que o Caio Alves da ESPN trouxe. Promotores, né? Alguns dos promotores do Ministério Público já falam em corrupção,
né, que as denúncias são graves e que já existe já um claro prejuízo ao clube, porque é uma gestão, além de ser incompetente, além de ser temerária, é uma gestão corrupta, né? Tá aí os promotores do Ministério Público falando, não é o que eu tô falando. Não é o Gabriel que tá falando, é os promotores do Ministério Público, né, que estão aí investigando toda essa situação, né? Outro ponto que é super importante é essa aqui, né? Existe uma convicção de que não haverá impunidade para muitos dos envolvidos. É isso, cara. Né, tem que ter todo o processo aí de investigação e quem for culpado, irmão, tem que ter cadeia. Né? A gente tá falando de corrupção, de esquema, né, de desvios de dinheiro aí das contas do São Paulo, e quem for culpado, quem tiver no meio, é cadeia. É simples, né? Expulsão do quadro associativo do São Paulo e cadeia para quem for, evidentemente, aí, comprovadamente culpado, né? Enquanto isso, temos que esperar as investigações aí serem concluídas, né? Segundo o UOL, neste momento, o Muricy Ramalho está de licença por questões pessoais. A gente fala, pô, cadê o Muricy? Cadê o Muricy que sumiu? Não aparece, que não sei o quê. O Muricy, ele fez uma cirurgia no fim de dezembro, tá? Então ele tá de licença, né, cara? A questão do Muricy é complicada, né, cara? Porque, pô, essas coisas que acontecem no São Paulo, cara, o Muricy não tem autonomia para fazer nada, para tomar decisão de nada. Ele ali, irmão, como literalmente um escudo para a diretoria. A grande questão é que com tudo isso acontecendo, ele tinha que pedir para sair, né? Essa que é a questão. E até agora isso não aconteceu, né? Até agora isso não aconteceu. Ele está de licença aí porque ele fez uma cirurgia tem pouco tempo agora em dezembro, né? Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.